E aí pessoal, beleza? Bem, nesse vídeo daqui da nossa série de tutoriais de introdução ao Omega 3, a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente pode otimizar o nosso trabalho de tradução através das correspondências parciais e das memórias de tradução. São um aspecto muito importante aí de qualquer programa de auxílio à tradução que a gente pode utilizar, qualquer aplicação dessa natureza daí. Então, a gente vai começar aqui inserindo a tradução do primeiro segmento desse texto daqui, que é a letra da música com a qual a gente está trabalhando, né? Então, quando a gente insere essa primeira tradução daqui, ela fica salva na memória do Omega T, ela fica salva na memória desse projeto daqui. Aí isso pode ajudar a gente mais à frente. Esse registro vai ser utilizado para dar indicação aí de outros trechos que correspondem em algum nível a esse primeiro trecho daqui. Isso pode ajudar na tradução dos trechos que vem mais à frente. Então, quando a gente dá Enter e faz esse registro daí, a gente vai para o segundo segmento aqui e a gente percebe que ele já indica uma correspondência parcial. Inclusive, assim, uma correspondência parcial bem fraca, na verdade, está até percentualmente aqui indicado. Então, essa seria uma péssima sugestão de tradução. Na verdade, a única coisa que correspondeu, que tem em comum aqui entre esses dois trechos, é o artigo definido que aparece aqui nos dois casos, né? Então não é uma correspondência legal, não serviria como sugestão para a gente, mas ele, na verdade, está começando a gravar coisas na memória desse projeto agora, né? Não tem nenhum outro tipo de informação, não tinha nada salvo ainda, nenhum tipo de informação que ele pudesse fornecer aqui para ajudar a gente por enquanto. Então a gente continua aqui, o segundo segmento não vai ser traduzido, é um nome próprio, na verdade é o nome da banda isso daqui, né? Então a gente vai simplesmente dar Enter aqui e passar para o segmento seguinte. E aí a gente percebe aqui, inclusive, que esse é o segmento do número 3 e que ele aparece outras duas vezes aqui ao longo do resto do texto, que é aquilo que foi conversado no vídeo anterior sobre haver uma indicação de segmentos repetidos, né? Então, justamente, a gente percebe que a fonte do texto aqui está um pouquinho mais clara, porque esse segmento aqui apareceu anteriormente, a mesma coisa com esse segmento daqui, que é justamente esse que a gente está traduzindo agora, né? Então, ele aparece mais duas vezes. Vai aparecer uma vez aqui e vai aparecer uma outra vez aqui, né? Então, a gente vai inserir a tradução aqui. E a gente percebe que nas outras partes aqui da música que a gente tem esse trecho novamente, a tradução já foi automaticamente inserida aqui. Então a gente já ganha um pouquinho de tempo, né, em relação a isso daí. Tá? Cliquei sem querer aqui, deixa eu voltar para o trecho onde a gente estava trabalhando. Pronto, esse daqui. Então a gente percebe que a tradução já é inserida aí automaticamente. Bem, eu vou passar aqui para o trecho seguinte, mas aí eu não quero traduzir esse trecho não. Eu vou utilizar o atalho aqui do teclado para navegar, vou utilizar o Ctrl N e vou para esse outro trecho daqui. Estou interessado em traduzir esse trecho agora porque ele vai ser um bom exemplo para a gente de uma funcionalidade, um aspecto importante aqui, porque ele é parecido com o trecho de baixo, né? Então, esse trecho aqui de cima está bem parecido com o trecho de baixo, mais do que o primeiro e o segundo trecho aqui, que foi uma correspondência que não foi nada útil para a gente, né? Então, vamos inserir a tradução desse trecho daqui. E aí tem um outro vídeo no qual eu falo sobre dicionários online, o uso de gramáticas para ajudar a gente na tradução, que eu comento um pouco as escolhas tradutórias dessa música daqui. Por que eu estou traduzindo isso desse jeito, com base em que eu estou tomando essas decisões de traduzir dessa forma daí. Mas aí não é o nosso foco, não é o nosso foco aqui, a gente está interessado nas funcionalidades aqui do programa, né? Então, quando a gente traduz esse trecho daqui, o de baixo, que é relativamente parecido aqui, que tem muito em comum, vai ter a indicação de uma correspondência aqui que já serviria como uma sugestão de tradução mais útil para a gente, né? Então a gente vê aqui que existe uma correspondência percentualmente bem maior, na verdade, as frases são mais próximas, né? Quando a gente clica com o botão direito do mouse aqui, aí o que aparece? Aparece aqui, inserir correspondência ou seleção na tradução, que seria justamente a inserção dessa correspondência aqui no texto. Então, quando a gente clica aqui, ele vai simplesmente inserir isso daqui lá. Então, a gente vai ter aqui as duas coisas. O que estava escrito aqui originalmente, que a gente deveria substituir para traduzir,
e, ao mesmo tempo, o trecho traduzido que ele inseriu aqui. Você pode querer inserir uma coisa aqui ao lado do outro e ficar com a sugestão de correspondência parcial aqui ao lado do que estava originalmente escrito em inglês, porque você pode querer editar isso daqui. Então, você pode querer mudar uma palavra aqui, mexer em outra palavra daqui, pegar e traduzir. Então, dependendo aí do texto, não sendo uma correspondência perfeita, a gente pode querer mexer nas coisas e traduzir. Bem, eu vou dar um Ctrl Z aqui, que é o atalho para desfazer aquilo que a gente fez, e vou mostrar a outra opção que a gente tem aqui, na verdade, que é a de substituir tradução por correspondência ou seleção. Então, quando a gente clica aqui, ele não vai acrescentar e deixar as duas coisas lá, o texto em inglês e o texto em português. Ele vai simplesmente substituir o que a gente tem. Então, clicando aqui, a gente percebe aqui a exata substituição do que a gente tinha lá. Vou dar o Ctrl Z novamente para desfazer isso daí, porque a gente pode trabalhar com os atalhos do teclado, que facilita ainda mais a vida da gente do que ter que ficar dando cliques aqui para executar o que a gente quer que seja executado. Então, por exemplo, a gente pode usar o Ctrl I, que é o Insert, vai justamente inserir aqui o que a gente queria, o que a gente fez anteriormente clicando lá, né? Ctrl Z novamente, e a gente pode dar o Ctrl R, que é o Replace, ele vai trocar o que tinha sido feito aqui. Então, você faz a coisa mais rapidamente. Então, a ideia é essa daqui, só que aí a gente percebe que essa tradução não é exatamente adequada para esse segmento, porque ele é um pouquinho diferente do outro. Então, a gente pode simplesmente ajustar aqui, né? Pronto. Então, ajustado, e aí quando a gente dá o Enter aqui, a gente percebe que embaixo a gente tem um segmento que é igual, ele já vai inserir essa tradução também no segmento de baixo que é idêntico. Então, já vai poupando um pouco a vida da gente. Então, basicamente, esse é o funcionamento das memórias de tradução, né, das correspondências parciais. Tudo que a gente faz fica salvo, e quanto mais a gente vai traduzindo coisas, quanto mais informação vai sendo salva no projeto da gente, mais correspondências parciais a gente vai tendo aqui, que são mais percentualmente próximas aí do que a gente está interessado, e terminam sendo aí sugestões mais interessantes para a gente. Então, assim, a gente vai agilizando um pouco o processo tradutório. A gente percebe que, somado ao domínio dos atalhos, se a gente for conhecendo aí o Ctrl N para ir para o próximo segmento, o Ctrl P para ir para o anterior, ou o Ctrl I para inserir, o Ctrl R para substituir a sugestão que foi dada aqui a gente editar. Então, trabalhando assim, a gente agiliza bastante o processo tradutório da gente. Esse é um dos recursos que a gente tem aqui, que contribui bastante aí com a otimização do nosso trabalho. Um outro recurso que é bastante interessante, que também contribui bastante para a gente otimizar o trabalho, é justamente o glossário, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo aqui.